Pensar em performance antes de constância e boas bases na hora de investir é a mesma coisa que colocar uma criança que acabou de aprender a andar para correr uma maratona. Gente, eu sei que o primeiro contato com o mundo dos investimentos pode gerar um certo nível de emoção, principalmente quando você começa esse contato a partir de influenciadores, por exemplo, que falam sobre bolsa de valores e dividendos e rendimento. Isso pode fazer seus olhos brilharem, mas é preciso ter muita cautela na hora de começar. Por quê? Primeiramente, você não tem nenhuma experiência. Então é muito legal a gente pensar na volatilidade de um ativo quando ele está subindo, mas é diferente de ter preparação para quando esse ativo estiver em baixa. E é exatamente por isso que primeiro você precisa entender as bases, começar a investir mês a mês, iniciar a diversificação antes de pensar em se tornar o próximo lobo de Wall Street. Logo que você cria conta em uma corretora de valores, você precisa fazer uma avaliação de perfil de investidor, que tem por objetivo entender quanto de risco você aguenta. E geralmente, o investidor iniciante é um investidor conservador, porque quando ele se depara com a pergunta de se você investir X reais e amanhã tiver caído 10%, o que você faria? Isso separa os homens dos meninos. E aí você entende que não, você não é um investidor com alto apetite de risco. Não, você está começando e, como todo mundo que está começando, precisa ter cautela. Então, primeiramente, a gente precisa começar com dois pontos que eu considero essenciais em um planejamento de carteira: a reserva de emergência e a aposentadoria. Mas, Natália, eu tenho 20 e poucos anos, eu preciso pensar em aposentadoria. Você deve pensar em aposentadoria, porque você tem mais tempo para isso. Ou seja, você não precisa fazer aportes tão altos e você vai ter uma estrutura bem melhor quando você precisar desse valor. Depois desses dois pontos, a gente entra nos intermediários. Então, quero fazer uma viagem, quero gerar uma renda passiva a partir de investimentos, quero comprar um carro, quero dar entrada no imóvel, quero planejar a educação dos meus filhos. E aí sim, nós vamos montando essas estruturas. Mas primeiro, você precisa saber que deve investir todos os meses e tem que ter um planejamento, uma carteira diversificada para se proteger de eventuais crises ou variações de índice. Tudo isso para garantir que você não viverá momentos de medo na hora de investir, porque não é normal você ter medo de um ativo onde você colocou o seu dinheiro. Se há medo, então também há inadequação de perfil. Porque quando nós já entendemos como funcionam os movimentos de mercado e já sabemos que eles são naturais, dificilmente nós vamos sentir medo diante de uma variação de um dia, 2 dias ou até de um mês. E isso também vai garantir que você invista por mais tempo. Então, tirar um pouco dessa ansiedade de acreditar que o investimento na bolsa de valores é uma loteria. Então, eu preciso ganhar mais e fazer mais e ter essa pressa. Não, você vai aprendendo a ir vivendo o processo de construção de patrimônio, entender que o grande jogo está no longo prazo. E que no curto prazo, sim, podemos realizar metas que temos, como uma viagem, por exemplo, ou comprar o seu primeiro carro. Mas que é importante manter essa constância e o equilíbrio no caminho. E aí, me conta, você também é do time que acredita que investimento é só sobre performance ou já entendeu que é importante pensar no